Se joga, Mona! Olá, Monas, tudo bom? Hoje o nosso vídeo vai ser a história de como nós nos assumimos. Então, gente, eu tenho 24 anos e eu me assumi para minha família com 18. Quando eu era mais nova, eu tinha atrações por mulher e tal, mas a gente, quando é pequena, a gente não sabe muito o que é, o que não é. E a gente mesmo acaba vendo como que é errado ser lésbica, né? E na época eu não tinha muito amigas que eram e tal. E desde pequenininho eu era chamada de Maria Homem, porque eu sempre gostei de só fazer as atividades masculinas. Nunca gostei de brincar de boneca, nada dessas coisas. E chegou uma fase da minha vida onde eu comecei a me relacionar com homens, porque eu achei que era coisa da minha cabeça, ter atração por mulher, gostar de mulher, eu achava que era só ilusão da minha cabeça. Eu tive 3 relacionamentos com homem, e relacionamentos de criança, assim, sabe? Foi até meus 16, 17 anos mais ou menos, eu namorava com homem. E eu já tinha ficado uma vez com mulher, só que eu era muito pequenininha, foi beijinho de selinho, coisa assim. E com 18 anos eu fiz meu aniversário em agosto e fui pra uma balada GLS. Foi onde eu encontrei uma menina lá dentro e acabou rolando da gente ficar e tal. E eu cheguei em casa já sabendo o que eu queria. Eu já tive experiência com homens e eu não tinha gostado tanto quanto eu gostei de mulher. E eu cheguei já sabendo que eu gostava daquilo mesmo, que era aquilo que eu era. E foi quando eu resolvi me assumir. A primeira pessoa que soube da minha sexualidade foi minha avó. Foi a primeira pessoa que eu falei, foi no pós-balado, eu já cheguei falando pra ela. E pra minha família toda eu me assumi uma vez que tava tendo tipo uma reunião em casa, assim, a família toda sentada. E eu cheguei com uma aliança na mão, já tava namorando. E falei que eu tava namorando com mulher. Foi um espanto e não foi ao mesmo tempo. Mas a reação da família vocês vão saber no próximo vídeo. E passaram alguns dias, chegou o aniversário de alguma pessoa da família que eu não lembro quem que era. E a família toda reunida, assim, eu sem avisar ninguém, eu trouxe o antigo relacionamento que eu tive pra apresentar pra família toda. Então foi um baque pra todo mundo, porque eu esfreguei na cara de todo mundo. Eu não acho que seja a forma mais certa pra ter se assumido, mas como a gente sempre foi criada de uma forma que era normal, isso daí, a gente tem parentescos, tem pessoas na família que são homossexuais, então nossos pais sempre ensinou pra gente que ali deveria ter o respeito, sempre foi sossegado. Então foi mais o choque, assim, pra eles de ver eu com uma mulher, sendo que eles sempre me viram com homem. Então foi basicamente assim que eu me assumi. E a sua? Só um ênfase na sua, né? Até porque quando você se assumiu, você não se assumiu, né? Você escancarou pra família, assim, você jogou na frente de todo mundo. Exatamente. E eu acho que não foi um momento oportuno pra você fazer isso, né? Por isso que chocou. Eu acho que o fato que chocou não foi nem tanto ser lésbica, exatamente, foi a forma exposta pra eles. Exatamente, assim. exatamente. Não foi, acho que se você tivesse trago na festa que foi da Lua, não foi da tia, trago um homem, um rapaz, da forma que você trouxe e a pessoa que você trouxe, da maneira assim, eu acho que seria um espanto da mesma maneira, acho que até um pouco pior. Mas eu acho que o espanto mais foi porque não foi um espanto, eu acho que ninguém esperava. Eu acho que ninguém Até esperava. porque antes eu tinha me assumido, falei que eu tava namorando com mulher. Todo mundo sabia. Mas não tinham visto essa menina Exato, comigo. exato. E quando eu cheguei com ela na festa, como namorada, de mão dada, beijando na boca e mostrando pra todo mundo assim, estando junto, então o choque maior foi que nem ela falou, não é muito de ter sido, se assumir ali, mas foi muito da forma que foi exposta, porque eu tentei chocar todo mundo com isso. Sim, ela pegou você, a menina se entregou, falou assim, olha aqui, ó, tá vendo? Foi bem assim mesmo. Tomem sociedade, né? Foi isso. E a sua, como que foi? Bom, eu já fui mais ajuizada, né? Eu sempre tive mais juízo que ela. Eu sou mais nova, eu tenho 21 anos. E sempre fui muito mais ajuizada que ela. Até porque eu sempre dei mais conselho pra ela, porque ela... Foi sim. Não adianta mentir que foi sim. Mais ou menos. Ela sempre foi meio despirocada das ideias, né? Tipo... Tacava o foda-se. Aliás, só uma ênfase nisso daí. A única coisa que liga piroca comigo é a palavra despirocada. Exatamente, despirocada. Ela, gente, vocês vão conhecer depois. Mas ela sempre foi muito, sei lá, débil, despirocada. E ela
E eu sempre fui mais certinha e sempre dei muito mais conselho pra ela. Porque eu tinha muita preguiça de fazer cagada na vida, né? Eu falei, pô, eu vou fazer cagada hoje. Eu falei, nossa, mas eu vou sair de casa pra voltar, pra depois tomar esculacho. Eu preferia ficar em casa e não fazer nada. Mas eu sempre soube o que eu fui. Pra mim nunca foi um choque. Desde criança nunca foi um choque. Eu sempre olhei pra menininhas. Eu sempre tive amizade com menininhos. Não tô dizendo que toda mulher tem amizade com meninos lésbica, não tô dizendo isso. Mas eu sempre soube o que era sentir atração por mulheres. E nunca me chocou. Eu sempre fui muito reservada e por isso até que eu não me assumi antes. Mas eu me assumi com 18 anos também, mas eu não me assumi com 18 anos. Eu falei pra minha família o que eu era com 18, mas todo mundo já sabia. A minha irmã já sabia, até porque eu tive um relacionamento com uma pessoa que era conhecida dela, que foi meu primeiro relacionamento, que não foi meu primeiro relacionamento assumido pra família, mas foi meu primeiro relacionamento assumido pra ela, mas a família inteira já sabia. E quando eu tinha 17 anos, eu conheci uma pessoa, bem aqueles relacionamentos lésbicos mesmo, né? Pessoas distantes, que você conhece por bate-papos na internet, né? E aí você se apaixona. Eu sempre fui muito trouxa, porque eu era... a minha irmã sempre foi razão e eu sempre fui emoção. Eu sempre me apaixonei, sempre me apeguei muito fácil às pessoas, assim. E eu conheci uma pessoa que morava distante e comecei a conversar com ela por internet e assumi um relacionamento com ela por internet, aquele relacionamento à distância, tudo. Uma semana depois casou, tá morando junto, Mentira. 2 semanas teve 13 gatos. Na quarta semana separou. Adotamos 4 crianças. Não, mentira. Mentira. Eu conheci essa pessoa e comecei a me relacionar com ela pela internet. E eu não gostava de viver presa, assim, não presa em um relacionamento, mas toda vez que eu tinha que falar, que eu podia falar com ela por celular, aliás, o relacionamento da gente era basicamente se falar por celular, se falar por webcam, então era o que a gente tinha como fazer. E pra falar com ela por celular, eu tinha que sair pra rua, porque eu não gostava de falar na frente da minha mãe nem do meu pai, assim, até porque eu não falava pra eles o que eu era. Então eu me sufoquei com isso, eu esgotei e resolvi me assumir, que foi eu ajuntei um dinheiro, chamei pessoas que eram importantes pra mim, da minha família, alguns amigos, tudo, e fui viajar e chamei ela, essa menina, e levei pra esse local. E lá eu apresentei ela como minha namorada, apesar que minha família já a conhecia, mas isso daí pode ser uma história pra outro vídeo. Mas foi exatamente assim, daí lá eu me assumi pra minha família, tudo, e já assumi um relacionamento mais sério com ela, assim. Foi basicamente isso. O que deve ser ressaltado no vídeo também é porque todo mundo fala que principalmente lésbicas, quando se tornam lésbicas, é porque teve alguma desilusão amorosa com o homem, algum trauma, alguma coisa do tipo, né? Nem a pau, porque eu nunca tive relacionamento com homens. No caso dela, nunca teve relacionamento com homem. E das pessoas que eu me relacionei, a maioria pelo menos, são pessoas maravilhosas, que nunca me deram dor de cabeça, nunca tive uma desilusão com homem, nunca tive problema nenhum. A gente não é aquele tipo de lésbica que tem nojo de homem, que a gente tem algumas pessoas que a gente conhece que são assim. A gente não tem nojo nenhum de homem. Só que homem tem algo a mais que não é o que a gente gosta. Mas nunca tivemos desilusão nenhuma, né? Nenhuma. Nunca tivemos problema nenhum com homem. Só que a gente não se tornou lésbica, a gente já nasceu assim. Porque quem conhece a nossa família desde pequenininha, eles já sabiam disso. Principalmente ela, que eles falam hoje, né? Mas não teve nada a ver, não teve nenhuma ligação com nenhum tipo de sofrimento em relação ao homem. E eu não tive um relacionamento heterossexual na minha vida, não por nojo ao homem, porque eu não tenho nojo, mas porque da mesma forma que eu não tenho nojo, eu não tenho atração nenhuma por homens. Eu não olho pra homens com tem homens que eu acho muito bonito, mas não tenho atração. Da mesma forma que
que heterossexuais não têm atração por pessoas do mesmo sexo, eu não tenho atração por pessoas do sexo diferente a mim. Eu sempre olhei, desde pequeno, eu sempre olhei pra menina e eu sempre soube o que eu era e eu sempre me aceitei. Nunca foi um choque interno isso, o que eu era. Eu sempre soube, sempre aceitei, eu só esperei o momento mais oportuno e o que eu achei correto pra falar pra todo mundo o que eu era, como eu era e poder viver da maneira que eu sou. Se vocês estiverem acompanhando o canal, vocês vão ver em alguns próximos vídeos a reação da nossa família, tanto quanto a gente se assumiu e como que é o convívio na visão deles com a gente. Porque a gente é as duas únicas filhas, e as duas mulheres, duas lésbicas. A gente foram as primogênitas da família, tanto que fez meus pais se tornarem pais e meus avós se tornarem avós. Foi a gente que começou tudo isso. E as duas que começaram, que deram início nesse ciclo de família, são as lésbicas. Então, se vocês estiverem acompanhando e quiserem ver essas histórias, a gente vai estar trazendo tanto minha mãe como outras pessoas da família para dar o relato deles em relação ao que a gente é. E aquela historinha de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Caiu aqui. Né? Fazer o quê? Deus quis assim, gente. Né? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha para dar uma fortalecida. Se inscreve no canal, acompanha as nossas redes sociais que a gente vai estar deixando na descrição do vídeo. Isso, e simplesmente se joga, Mona. Exatamente, se joga, Mona.